Bom dia, pessoal da gravação, tudo bem? Online e presenciais. Então, chegamos, né, mais uma partezinha nos momentos finais das aulas aí de documentos. Então, a gente está quase encerrando o nosso ciclo. Então, na aula passada, a gente praticamente encerrou, né, a primeira parte dos estudos de documento, que é os principais processadores online do mercado, né? Mas ainda não acabou, tá? Temos mais conhecimentos aí para adquirir. Então, chegou a vez de falar aí dos documentos agora profissionais, porque todas as ferramentas, né, já foram apresentadas. Então, esse módulo agora tem como objetivo, né, ajudar vocês a compreender aí o uso dos textos de forma profissional, até mesmo dentro das atividades ali rotineiras, né, de empresa. Então, elas precisam, às vezes, lidar com documentos praticamente todos os dias. Então, se você vai fazer um estágio, um menor aprendiz, né, trabalhar aí com documentos, é bom saber os documentos que vocês podem vir a encarar a fazer dentro de uma empresa. Então, a maioria das informações que circulam, por exemplo, dentro das empresas, é produzidas pelos próprios funcionários. Algumas só para uso interno, outros, né, também externo. Então, imagine então um documento, por exemplo, ligado a um possível cliente, né, e que tenha erros de português ou mal elaborado esteticamente, né, com as fontes erradas e tudo mais, vai pegar mal. Então, por isso, a gente não vai perder tempo, né, eu vou perder tempo aí, e orientar vocês em relação aos documentos mais importantes agora que circulam nas empresas. Então, o que a gente vai falar? Né? Documentos profissionais. Então, toda empresa tem seus documentos, que é o que eu comentei agora, pronomes de tratamento, principais documentos, vamos falar sobre o papel timbrado, e basicamente é isso. Tá tranquilinho, bem facinho, e daí a gente vai para a nossa atividade ali. Então, antes de falar especificamente dos tipos de documento, é preciso entender que qualquer documento criado dentro de uma empresa, né, é destinado a alguém, né, ou para o presidente, a um colaborador, um funcionário, certinho ali. Então, por causa disso, a gente precisa primeiro aprender o uso correto de alguns pronomes ali de tratamento, que é como você vai tratar a pessoa, para evitar uma falha mais comum na hora de redigir, né, de escrever o seu documento ali. Então, eu vou pegar aqui, segundo um manual, né, de redação oficial, a gente vai ver alguns pronomezinhos ali, que eu vou colocar aqui dentro do próprio documento. Vou explicar cada um deles aí rapidamente. Não precisa decorar, caso você tenha dúvida, é só pesquisar na internet, não tem segredo nenhum. Você dá uma olhadinha no Google ali, tipo, quando que eu uso tal pronome, né? Então, você, em quem que eu uso tal Vossa Excelência, alguma coisa do gênero. Você dá uma pesquisada rápida, tem na apostila de vocês também, então não vai ter muito segredo. Você pode colocar no Google pronomes de tratamento, que também vai aparecer sem delongas. Deixa eu aumentar aqui o nosso texto. Então, o primeiro pronome é o famoso Vossa Excelência. Esse nome estranho, hein? Tem um acentão aqui, ó. Já usei meu corretor para não precisar. Eu, às vezes, faço isso de propósito para não ficar digitando o acento. Eu digito a palavra rapidamente, depois eu corrijo o acento, que é mais rápido, às vezes, do que digitar o acento, né? Vossa Excelência, então, vou colocar aqui, pronomes de tratamento. Exato. Tem senhor, senhora. Tem os pronomes antigos também, né? E quero colocar isso aqui. Pronomes de tratamento, tá? Então, Vossa Excelência, por mais que muitos amem, outros odeiem, né, é usado para, por exemplo, o presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, governadores, vice-governadores, autoridades, né? Então, o vocativo é excelentíssimo senhor também, seguido do cargo respectivo. Então, exemplo ali, excelentíssimo senhor deputado João da Silva, né? Então, por incrível que pareça, eu falei, tem gente que não gosta. Por enquanto, vocês têm que chamar o Bolsonaro de Vossa Excelência. Ano que vem, né, tem um mês ali, ele já não é mais Vossa Excelência.
Ô, louco, isso é verdade. A Gabi vai ficar louca, mas ano que vem ele não é. Ele, ano que vem, já era, né? Só daqui a 4 anos, quem sabe, se ele se reeleger, se conseguir, né? Não vai poder? Não. Tomou um... Contagem de idade. Idade? Idade, para poder se eleger. E o outro pode ser no nosso plano. Ah, então chega dos mesmos. Chega dos mesmos. Vamos só mais 4 aninhos, então. Então, por enquanto, até o final do ano, vocês têm que, se for falar com o Lula ano que vem é Vossa Excelência, mas agora o Bolsonaro é Vossa Excelência por enquanto. Vocês podem até ver, né, quando ele participou, por exemplo, de podcasts, que até os entrevistadores lá chamavam ele, né, Vossa Excelência Presidente, ali, Senhor Presidente. Eles não falam Senhor Presidente, falam Vossa Excelência. A não ser que o próprio, né, o presidente fala, não, né, não precisa me tratar desse modo ali. Então, temos o Vossa Excelência, né? Outras autoridades também, a gente pode tratar como, né, vocativo senhor, respectivo do cargo. Por exemplo, senhor secretário, senhora diretora, né? Temos o Vossa Senhoria, parece coisa de novela das 6. Né? Também é usado em tratamento respeitosos a pessoas com grande prestígio, como vereadores, chefes, secretários, diretores, entre outros ali. Então, esse pronome também é utilizado em textos oficiais, como correspondência comercial, ofícios e requerimentos. Tá? Vale lembrar ali que doutor, tem gente que utiliza o doutor, tem gente que se acha o doutor, né? Doutor, galera, ele não é uma forma de tratamento. Tanto que a gente chama, às vezes, até o garçom ou doutor, vem cá, né? Então, o garçom a gente chama de doutor. Então, o doutor, ele não é uma forma de tratamento, mas sim, ele é um título acadêmico. Ou seja, só quem faz doutorado, né, que é considerado doutor. Então, como regra geral ali, apenas em comunicação dirigida a pessoas que tenham concluído o doutorado. Né? Então, por costume antigo, ainda se usa doutor para advogados e médicos, porém, se o seu advogado ou médico ele não tem doutor, né, não fez doutorado, no caso, ele não é doutor. Mas, por respeito, algumas pessoas acabam usando, né, título acadêmico. Beleza? Então, tem outras formas de tratamento. Vou colocar aqui pronomes. Tratamento. Tem vários e vários ali, ó. Os que são mais usados aqui. Na apostila tem só alguns, né? A gente tem muitos outros aí. Tem o senhor e senhora, que é o que vocês mais utilizam, né? Pessoas com quem há distanciamento mais respeitoso. O você, que é pessoas com quem há intimidades. Vossa Alteza, para príncipes. Cardeais, né? Para Vossa Eminência. Vossa Excelência, ali que a gente falou. Tem Vossa Magnificência, que é para reitores de universidade. Então, o cara que é o reitor lá, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, você tem que chamar ele de Vossa Magnificência. Você nem vê essas figuras por aí. Eu nunca vi o reitor da Federal. Ele aparece só uma vez por ano nas formaturas, lá para dar um discursinho de meia hora e você dorme, assim, naquelas, né? Quem já foi em formatura aí sabe o que eu estou falando, aquelas colação de grau. O cara começa a falar, meu Deus do céu. Né? Não é um... Você fica sentado lá, ouvindo. E cadê a comida? Não tem nem comida. Aí tem Vossa Majestade para reis e rainhas, né, imperadores. Vossa Mercê para pessoas de tratamento cerimonioso. Tem Vossa Onipotência, que é para Deus, né? Vossa Reverendíssima para sacerdotes. O Vossa Santidade, que é o Papa, né? Papa, na verdade, tem só um Papa. Né? Vossa Senhoria, são oficiais até coronel, funcionários graduados e pessoas de cerimônia, beleza? Então, a maior parte das regiões do Brasil, né, ocorreu um fenômeno de substituição do pronome tu pelo você. Então, a gente utiliza mais o você do que o tu aqui no Brasil, tá? Levando a conjugação verbal da segunda pessoa a cair em desuso. Só uma curiosidade ali que está mostrando ali. Beleza?
Então, vou mostrar agora os principais tipos de documentos para a empresa, a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai passar pelo mundo dos documentos profissionais, né, e aproveitar para rever ferramentas aí que a gente viu até agora. Então, certamente, quando você estiver trabalhando em uma empresa, ok? Seja como estagiário ou contratado, vai se deparar com algum tipo desse documento. Algum tipo desse documento. Lembrando que quinta-feira a gente vai fazer um documento mais importante da vida de vocês, que ainda não tem, ou quer atualizar, ou quer fazer um profissional, é o currículo. Quinta-feira eu vou mostrar como faz um currículo profissionalzão, beleza? A gente vai fazer do zero, vou fazer passo a passo com vocês, um currículo ali. Última vez que eu dei essa aula de currículo, os alunos até mandaram, teve uma aluna que até conseguiu emprego e agora ela nem está mais aqui. É o objetivo, às vezes, né? O objetivo de vocês é conseguir emprego. Então, a gente eu pelo menos nem fico chateado, fico feliz ali. Pessoal, não posso mais, professor, vou ter que trancar o curso. Por quê? Estou trabalhando. Excelente, né? Mas o legal é que termine ali, consiga o certificado para conseguir, obviamente, empregos melhores depois. De marketing, né? Uma área administrativa, web, áreas que pagam mais ali. Mas cada um. Então, essa aula de quinta-feira, né? A gente vai ensinar a fazer o currículozão, onde enviar, os melhores sites para enviar, gratuitos, obviamente, tá? Porque tem muito site pilantra aí que fala que é gratuito, mas você tem que pagar para ver a vaga, etc. Ontem mesmo eu fui em um lá seco, né? Vi uma vaga de estágio ali. Aí, para se candidatar, tem que fazer cadastro de um mês por R$50. Tá. Que golpe é esse? Então, vamos lá, né? O primeiro documento que eu vou falar é a ata, né? Um dos documentos, por incrível que pareça, mais utilizados na empresa, né? Principalmente em reuniões. Vamos falar de atas. Inclusive, se não me engano, tem um modelinho de ata aqui na galeria de modelos. Então, ela é um documento utilizado para reunião, né? Ela é um resumo de tudo que é escrito, né? Um resumo escrito de tudo que é falado na reunião, sessão ou assembleia. Então, por muito tempo, essas atas de reunião, elas foram documentos mais formais, né? Com estruturas muito rígidas e com linguagens, às vezes, até de difícil compreensão. Hoje, ela é mais informal ali, mais flexível quanto ao seu formato de apresentação. Se não me engano, tem uma ata aqui. Cadê? Projetos... Será que eles tiraram? Relatório, APA... Tem APA aqui, né? Eles tiraram a ata. Tinha o modelinho da ata de reunião aqui. Não sei que eu esteja muito certo. Reunião anual... Esse aqui, se não me engano. Reunião anual. Observações sobre a reunião. É uma ata. Vou abrir esse aqui para mostrar mais ou menos como que, né, funciona ali. Bom dia. Então, né, algumas orientações ali, gerais, né, continuam válidas, principalmente no que se diz respeito a algumas informações que devem constar nela. Então, a linguagem a ser utilizada, né, mas, no geral, a ata de reunião se tornou um documento muito mais simples de ser elaborado do que você imagina, como você pode ver. Então, o que tem que constar na ata? Né? O propósito, obviamente, o propósito da pauta ou da reunião, né? Quais as discussões que foram realizadas, né? Registro das decisões tomadas. Então, tem tudo aqui, na própria pauta. Acompanhamento da última reunião, os novos assuntos, ok? As observações, ações necessárias e pauta da próxima reunião. Então, geralmente, já está tudo aqui. Os participantes também, né? Deve constar a data e o horário. Então, aqui, sexta-feira, né? Você pode colocar tudo bonitinho aqui. O nome do presidente, você pode colocar também, da reunião, e de quem secretariou. Quem secretaria é quem redige, ou quem está escrevendo ali no momento. Né? Tem gente que vai na ata, já está com o notebook, já vai. Antigamente era máquina de escrever, acho. Nem sei, mas acho que provavelmente, né, você vê naquele filme antigo que, por exemplo, o juiz lá está falando e a mulher está na máquina de escrever, esse filme antigão. Então, hoje em dia, às vezes a pessoa pode só escrever no papel e depois passar para o PC, ou diretão no notebook ali, já vai registrando. Então, a ata é mais ou menos, geralmente, tudo que foi falado na reunião. Não mais ou menos não, é tudo que foi falado nessa reunião.
Geralmente, né, as atas tem uma regrinha ali que você não pode pular espaço, então você tem que escrever direto. Você não pula linhas, não faz parágrafo, não faz uma formatação muito bonita. Por quê? Para ninguém alterar essa ata, né? Então, para ninguém tentar colocar alguma coisa inventada dentro da ata ali. Então é tranquilo, ó. Tem a ata lá no Google Documentos, porque a gente não vai fazer uma ata, não se preocupe, mas é só para vocês saberem da existência delas. Ela é geralmente utilizada também em reunião de empresa, reunião de síndico do prédio, né? Eu lembro que quando eu morei em prédio, tinha lá as reuniões do síndico lá, e eles faziam ata, e daí colocavam no elevador do prédio tudo que foi discutido, mais ou menos nesse estilo mesmo, quem participou, o nome do diretor, quem secretariou, os assuntos, os próximos assuntos. Então, né, ficava lá no elevador para a galera poder dar uma lida do que aconteceu. Então, uma boa ata, né, irá conter esses tópicos. Então, dificilmente uma ata conterá mais informações além dessas, né? E os processadores online, que eu falei, oferecem modelo enxuto de ata de reunião, como essa imagem que eu estou, como essa ata que eu estou mostrando ali para vocês. Então, fiquem tranquilos. Outro documento que é muito utilizado, esse vocês conhecem bem, é o atestado ou declaração. Também é um documento, né? É um documento que a empresa ou o órgão, né, pode emitir. É um documentinho ali para afirmar, né? Por isso que é atestado. É um documento que atesta, afirma se aquela determinada informação é verídica ou não. Então, trata-se de um tipo de comunicação feita por uma determinada pessoa, né, em favor da outra. Geralmente o médico em favor, né, do paciente ali, defendendo, ó, eu atesto que a pessoa está doente, ela vai ter que ficar 5 dias afastada, né? Então o médico tem que ser verdadeiro ali quando ele passa o atestadinho. Porque ele está atestando ali que você tem que se afastar do trabalho, do colégio ali. Então ele está mostrando que aquela informação é verídica ou não, né? Então, ele é sempre expedido por alguém que exerce um cargo igual ou superior à pessoa sobre o qual se atesta algo. Tá? Então, geralmente, né, o médico é superior. Pô, professor, não me sinto inferior ao médico. Né? Ele tem um cargo superior, sim, né? Porque ele está te atestando que a palavra dele é verdadeira ali e ele está até acima, às vezes, da empresa ali, né? Para a empresa falar, não, a gente tem que aceitar a palavra do médico ali que está atestando, né? Então, a declaração, né, o atestado é bem simples também, um documentinho ali que esse aí não vai ter muito, vocês não vão fazer muito quando trabalhar, né? A não ser que vocês façam medicina ali, aí façam um atestado, mas daí geralmente já vem um modelinho pronto também, né? Atesta para os devidos fins, né? Que a Thalita Ribeiro, né? Brasileira, solteira, residente de Curitiba, né? Portadora do CPF e tal, né? Trabalhou na empresa ou está doente por tal motivo, né, e vai ter 5 dias de atestado, de afastamento. Então, isso aqui é o atestado da declaração. Outro documentinho é a circular. Então, essa já é um documento empresarial ali. Então, circular é um documento, vou mostrar aqui, é um documento de uma forma simples e comum, né, de se transmitir informações a vários funcionários de vários departamentos simultaneamente, né, e com rapidez ali. Então, o principal objetivo da circular, o nome já diz, é circular, né? Circular as normas, ordens ou avisos a equipes de colaboração, né? Todos que recebem a circular devem assinar ou rubricá-la. Isso garante, né, que o colaborador está ciente do que está escrito no documento. Vou colocar um circular aqui, ó. Mostrar um exemplinho aqui para vocês. Então, aí, ó, né? O uso da linguagem circular é formal, né? Por ser um documento oficial, é preciso ter cuidado com as normas gramaticais. Texto claro e conciso, impressionalidade, né? Denotação. Então, em relação aos elementos estruturais da circular, tem o quê? O timbre, né? Que é a logomarca da instituição, deve aparecer de forma padronizada em todas as circulares.
Daqui a pouco eu falo do timbre para vocês. O número dessa circular, que é a identificação da circular, é importante para o registro. A data, o dia que a circular foi expedida, né? A ementa, que é o assunto, vocativo, que é o chamamento a ser utilizado, que é uma forma de tratamento ali que a gente falou. O texto, um fechamento e assinatura. Aqui tem um exemplo de uma circular, vou até copiar aqui, ó, bem simples. Opa. Vou colocar aqui. Não tem muito segredo a circularzinha. Aqui é a circular de um condomínio. Coloca o CNPJ, circular número, né? 32 da data de 2022, a data certinho. Ó, senhores condôminos, informamos que conforme o decreto assinado nos últimos dias pela prefeitura, blá, 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 o uso de máscara passa a ser facultativo. Atenciosamente, Rodolfo, síndico, veja mais sobre circular. Ah, isso aqui é o site. Então, basicamente, é isso aqui. Só a circularzinha ali. No mesmo estilo da circular, bem no mesmo estilo, a gente tem o comunicado, tá? Que também é um tipo de aviso ou recado oficial, que é o objetivo, né, passar uma determinada informação. Exemplar, se sua escola vai promover um evento e quer divulgar isso entre os professores, os alunos, né, através de um comunicado. Ele pode ser feito de forma interna ou externa, de acordo com o objetivo. Interna, interna entre os funcionários, ou externa para passar para os clientes. Basicamente, o que tem no Avalon aqui são comunicados também. Na página inicial, né, o coordenador coloca os recadinhos ali. Isso aqui são comunicados. Então, ele não tem um aviso do site, comunicado de grupo de vagas, comunicado da Larissa, né? Então, tem os comunicados ali. Beleza? Temos o memorando ou ofício, que é outro documento de grande importância. É um tipo de comunicação interna, né, entre departamentos. Também é um pouquinho mais formalzinho daí. Vou mostrar o memorando. Aqui um pouquinho mais chatinho, né? Um documento um pouquinho mais técnico, né? Utilizado até em instituições públicas ou particulares, né? Realiza comunicação interna e externa entre departamentos de empresas ou repartições públicas. Tem um exemplo de memorando. O memorando aqui é um pouquinho mais chatinho. Memorando. Para Fernando, departamento de logística, né? Referência de licença, informa a diretora do departamento de logística que o funcionário Henrique estará de licença nas próximas 2 semanas. Motivo, questões de saúde. Outro tipo de memorando aqui. Beleza? Então, é só aí. Tranquilo o memorando também, mas não é nosso grande objetivo, né? E, por último, não menos importante, né? Temos o boletim informativo, que é o que vocês mais conhecem, acho aí, que é um tipo de avisos periódicos, né? Impressos ou não, porque pode ser online também, né, hoje em dia, para divulgação de normas, divulgação de coisas rotineiras, dados, indicações, eventos. Boletim informativo pode ser, né, formal, informal. Então, ele geralmente é enviado por e-mail ou afixado em locais que tenha acesso aos interesses, né? Então, um boletim informativo é um documento bem utilizado nas empresas ali para informar o que está acontecendo, né? Às vezes tem muito funcionário, não tem como o chefe falar com todo mundo. Então, mete um boletim informativo, manda por e-mail, manda por, né, pelo site interno da empresa. E o Google Documentos também tem os modelinhos aqui do boletim informativo. Permite que você crie padrões de boletim com características pré-formatadas, né? Bem interessante. Então, quando precisa criar algo de forma rápida e eficiente, é sempre bom usar esses boletins informativos prontos aqui, ó. No caso, tem 3 aqui, ó, 3 modelinhos no Google. Tem esse aqui, boletim informativo da empresa. Tem esse aqui, né, mais informal. Esse aqui meio estilo colégio aqui. Tem esses 3 aí que daqui a pouquinho a gente vai falar deles na atividade ali. E temos, vou falar também do papel timbrado agora. O que é esse papel timbrado? Tá? Então, as empresas hoje em dia, né, elas não abrem a mão do uso do papel timbrado. Tá? Não é um tipo de papel diferente, especial. Tá? A função do timbre é apenas identificar a empresa e dar validade ao seu documento.
ok? Que represente a empresa. Então, como, por exemplo, propostas comerciais ou contratos. Até a gente estava falando de atestado, né? Geralmente o atestado do médico ele vem em papel timbrado. O que é um papel timbrado? É um papel com um fundinho, tá? Especial ou a marca da empresa. Eu vou mostrar como que faz ali, esse tipo de selo, né? Então, geralmente o papel ele vem com uma marca d'água, né? Atestando que aquele papel é daquela empresa exatamente. Aí vem com, às vezes, aqui ó, no rodapé, vem as redes sociais, endereço, em cima vem a logo. E vou mostrar como que faz um papelzão timbrado aqui, bem rápido. Tem gente que ganha até dinheiro fazendo papel timbrado. Acredite ou não. Okay? Então, é bem tranquilo fazer um papel timbrado no Google Documentos, colocar uma imagem de fundo ali. Vou mostrar agora aqui. Tá? Deixa eu parar isso aqui. Vou fazer rapidinho aqui. Então, quais são as características do papel timbrado? Tem que colocar no cabeçalho. Né? Você pode colocar como inserir. Cabeçalho aqui, ó. No cabeçalho você vai colocar a logo, por exemplo, da empresa. Vamos colocar aqui logo, empresa. Vou pegar logo numa empresa aleatória aqui. Vamos que a gente seja da Cenit. Essa é a logo aqui. Cenit. Vou colocar aqui. Só o fato de ter isso aqui já, né, pode ser considerado um papel timbrado. Aí todos os papéis daqui são feitos pela empresa, né, vão ter essa marquinha, né, vão sair com essa coisa da Cenit. Aí a pessoa pode colocar no rodapé, que eu falei, redes sociais, outras coisas, mas geralmente também, o que eles trazem junto? Eles trazem na marca d'água, por exemplo, esse Szinho aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Vou dar um jeitinho de copiar só esse S, só para vocês verem o esquema aqui. Ó. Eu vou colocar ele de fundo como marca d'água de papel, bem bonitinho. Como que faz isso? Vou pegar só o S, né? Então eu vou recortar ele, só ele aqui. E aqui tem no inserir, ó, a gente tem uma coisinha chamada aqui, ó, marca d'água, que eu não mostrei para vocês no inserir. Você vem aqui, inserir marca d'água. Opa, estou no documento errado. Inserir marca d'água. Você vai selecionar a imagem. No caso, eu vou ter que salvar a imagem. Deixa eu abrir meu Paint aqui. Para criar aquela imagem ali. Salvar pequenininho mesmo, depois a gente estica. Vou salvar isso aqui. Sem título mesmo. Vou aqui, né? Procurar arquivos. Vai carregar para mim. Ó, né? Ele já adicionou na minha folha ali, ó. O Szão. Aí você pode fazer algumas alterações, né? Colocar a escala automática, 50%, 100%, né? 150%, se você quiser maior. Daí a imagem tem que ter mais qualidade. Você está meio pequenininha, daí ficou com essa qualidade. Você pode colocar efeitos esmaecidos, que daí dá a proposta certinho. Você tem mais opções de imagem aqui. Você pode fazer alguns ajustes, aumentar, diminuir mais a transparência ainda, se você achar que está muito. Ó. Vou colocar uns 50%. Você pode mexer no brilho, contraste. Você pode mexer na posição. Na posição dele ali. Relação. Vou dar uma mexida na posição. Quero para baixo aqui. Né?
Pode alterar até aqui. Sabe? A gente que põe, que nem esse aqui que a gente viu. Cadê? Esse aqui, por exemplo, ó, é lá embaixo, ó. Tem umas listras ali, tudo bonitinho. E o papel timbrado fica aqui por baixo. Vou colocar lá igualzinho. Coloca lá embaixo. E todas as folhas, né, vão vir com essa estrutura. Vou mostrar aqui. Olha só como é simples já. Meio que cria um papel timbrado aí. Pode colocar mais enfeitezinhos? Pode. Pode colocar umas linhas, umas curvas, igual tá ali. Dá para adicionar também, dá para criar isso também. Mas basicamente isso aqui já é um papel timbrado da empresa Zenit, por exemplo. Né? Aí um documento, a gente escreve, faz um documento aqui, ó, rapidinho. Digamos que isso aqui seja o meu documento. Olha lá. Ele já mostra para mim ali, ó, o papel timbrado. Não sei por que ele está tampando ali nosso tinte. Está ali, ok? Funcionandinho, bonitinho. Você pode fazer do jeito que quiser. Só porque que ele está escondido. Tamanho. As cores, ajustes. Vou colocar assim, na frente do texto. Pode alterar a cor também, se você quiser. Vou colocar mais transparência. Vou pegar o texto de novo também. Beleza? Coloquei aqui. Pegar o texto. O texto foi esse, né? Você. Agora foi. Beleza. Ele estava atropelando por alguma razão ali, mas agora ele está certinho. Você ajeita o texto do jeito que quiser. Né? Faz as formatações devidas que a gente fez. E está lá, né? Nosso papel timbrado. Você pode, como eu falei, coloca um rodapé aqui com as redes sociais, uns íconezinhos. Que nem eu falei, dá para ganhar dinheiro só criando marca d'água para empresas, né? Papéis timbrados, nesse estilo aqui. Você vê, por exemplo, no Mercado Livre, tem gente que vende papel timbrado, né? Para as empresas. Vende só a arte, né? No caso. Vou te mostrar só quanto que cobram, geralmente. Né? Papel timbrado. Personalizado. 200 unidades por R$ 75,00, né? Ó, a criação do modelo, o cara cobra R$ 30,00. Criação modelo papel timbrado, R$ 40,00. Para você saber se vende, é só clicar no negocinho aqui, ó, e ver se o cara vendeu. Ó. A criação é nova, ele é novo e já vendeu 109 modelos. Então, quanto que o cara já ganhou? Né? Só fazer 109 vezes 40. O cara ganhou R$ 4.360 só para fazer isso que eu acabei de fazer em 5 segundos. Mais ou menos 5 segundos. Colocar a logo da empresa e uma marca d'água.
Então, R$ 4.000. Beleza? Então, é um jeitinho bom de ganhar dinheiro. Claro que o dele está um pouquinho mais personalizado, mas é fácil fazer isso aqui também, tá? Você pode fazer no próprio Canva, né? Você faz essa artezinha no Canva, né? Coloca as redes sociais, fala, põe tuas redes sociais aí, e já era. Então, não tem muito complicação, assim. Pode até meio que copiar o modelo do cara aqui, e fazer meio parecido, né? Uma cópia parecida ali. Alô? Documentos. Então não é aqui. Se fosse, já está acabando. Você já estava no fim aí. Então, tranquilo. Aqui eu falei, quer colocar linha? Você pega ali, linhas. Vou pegar mais linhas no Google aqui. Duas linhas. Bordas, talvez. Bordas. Se colocar essa borda colorida, pode inventar como quiser ali no bordas múltiplas. Mas como eu falei, dá para utilizar o Canva mesmo para fazer papel tibrado. Inclusive tem modelo de papel tibrado no Canva pronto, tá? Você pode vender os papéis tibrados do Canva, eles nem vão saber. Tá? Você escreve aqui, ó, buscar no Canva, papel timbrado. Mas se duvidar, né? Se duvidar os modelos que o cara vende lá no Mercado Livre, você acha que de graça. Então, tem uns modelinhos de papel timbrado aqui, ó. Tem um bem parecido com o do cara lá. Se não for esse. O cara, R$ 40 ele vende. Ó, é bem parecido. Deixa eu ver se tem parecido. Que parecido. Ó, como eu falei, né? Só eu poderia colocar a logo aqui no fundo. Ó, o cara fez aí, ó. Férias de Sampaio Advocacia. Só mudar aqui, já era, galera. Né? Coloca o símbolo aqui, com transparência, como eu falei. Aí a pessoa, você vende o modelinho para ela ali, aplicar no documento. Então, vou ver aqui, peraí. Ver se faltou alguma coisa. Documentos não. Galera, eu vou fazer o seguinte. Como vocês fizeram prova? Exato. Como vocês fizeram prova quinta-feira, e essa próxima quinta vocês vão fazer um currículozão, a gente vai passar quase a aula inteira batendo o pé nesse currículo. Hoje não vai ter atividade. São 10 horas, sem atividades. Aí, fiquem tranquilos. Então, hoje, eu vou deixar, né, para não deixar nada, não é atividade, mas vou deixar um negocinho lá na aula de vocês, daqui a pouquinho, sobre os documentos profissionais. Um videozinho ali, né, alguma coisa, um extra ali para vocês poderem dar uma olhadinha depois, beleza? Isso aí, né? Então, tranquilos. Então, eu vou dispensar vocês 10 horas já, né? Vocês já estão livres. O pessoal da gravada, então, sem atividade. E quinta-feira, então, a gente vai focar em currículo, galera. Deixa eu ver se é. Aula que vem, aula que vem. Na apostila de vocês, não se preocupe, tá uma aula chamada Editando com Apps, tá? Essa aula eu vou deixar lá por último, porque quem já está editando com o celular, já está editando com o celular, então não tem por que falar, mas eu passo ela se a gente acabar ficando sem aula.
né? Então, depois eu passo. Então, a aula que vem é a aula 13, que é currículo, né? Cartão de visita ali. A gente vai falar do currículozão. Fechou? Vou pausar a gravação. Se a coordenação, né, fala, professor, não fizer atividade, fala que vocês fizeram, fala que vocês fizeram, sei lá, né, fizeram atividade dos estudos ali. Então é isso. Adiós, até quinta-feira.